Você se lembra daquele texto que Jesus falou com Pedro? Antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar? Pois é, este é o texto que nós vamos estar meditando nele no nosso devocional de hoje. Eu quero compartilhar com você 5 lições de coisas que nós não conhecemos ou não reconhecemos baseada nesta lição. Quero saudar a você com a paz do Senhor Jesus. Aqui vos fala a professora Manuela Barros desde os nossos estúdios do Simple Pentecostal. Vamos ao texto bíblico. Nós estamos dando continuidade, como de costume, neste canal e nesse devocional. Nós não pulamos nenhum versículo, nenhum capítulo para permitir o Senhor falar aquilo que Ele quer para cada um de nós. E estamos nas segundas, quartas e sextas falando do Evangelho de Lucas e já caminhando para o fim, estamos no capítulo 22. Portanto, Lucas 22, do 31 ao 34, o texto diz o seguinte: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele lhe disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Muito bem, aí está o texto e nós temos algumas possibilidades de falar, mas eu quero deixar para você, como disse, 5 lições que, em verdade, eu aprendi estas lições, ou me pude comparar com o Simão Pedro no fim da minha adolescência, quando passei uma experiência, por que não dizer semelhante? Vamos lá, o texto então diz que Jesus falou para ele que Satanás pediu para fazer algo contra ele. Aqui as palavras foi cirandar como trigo. E quando eu escutei isso, minha mente foi logo lá em Jó. Lembra-se do assunto de que antes de que aquele mal acontecesse com Jó, por que aconteceu? E que Satanás pediu permissão a Deus para fazer este mal a Jó, dizendo que Jó trairia ao Senhor. E graças a Deus, o exemplo de Jó foi alguém que permaneceu em tudo fiel a Deus. Mas nós olhamos agora aqui um caso semelhante de que Satanás pede a oportunidade de cirandar a Pedro, de fazer algum mal contra Pedro, o que lhe é muito próprio. Então a primeira coisa que eu aprendo que muitas vezes nós ou não conhecemos, ou até melhor dizendo, nós não reconhecemos, são os ardis de Satanás. Algumas pessoas chegam a crentes, estou falando de crente, chegam até a dizer: irmão, esse negócio de Satanás não existe. Um absurdo, não sei que Bíblia eles usam para chegar a essa conclusão. A palavra de Deus é a revelação de Deus para nós e é explícito a pessoa do diabo, de Satanás, o caído Lúcifer. Pois bem, não só no exemplo de Jó, mas neste exemplo aqui de Pedro, que Jesus fala abertamente o que está acontecendo. Satanás tem desejo de prejudicar, Satanás tem desejo de envergonhar, Satanás tem desejo de derrubar. Você veja que Jesus rogou por ele para que a fé não desfalecesse, ou seja, Jesus entendia que se não houvesse uma intervenção dele, o que Satanás estava propondo, Pedro, mesmo sendo este grande homem de Deus, mesmo sendo este discípulo tão fiel, ele faleceria na sua fé, falharia como crente. Então nós vemos a primeira coisa que nós não reconhecemos, são os ardis de Satanás. A segunda coisa, a nossa debilidade humana. Veja, Jesus sabia que Pedro não aguentaria, de que Pedro falharia com ele, diferente do que Deus disse acerca de Jó, diferente do que Deus disse acerca de Jó. Então, esta segunda realidade, muitas vezes nós não a conhecemos. Quão débeis, quão falhos. O que a gente conhece é o próximo ponto que nós vemos Pedro em sua resposta falar. Ele diz: Senhor, por ti, eu vou até a morte, até a prisão. Em outras palavras, Pedro diz: não importa o que acontecer nesta vida, eu serei fiel ao Senhor. Nós conhecemos na história da igreja um mundo de crentes, de cristãos que deram a sua vida pelo evangelho, não traíram o evangelho. Alguns foram comidos por leões, outros foram queimados em fogueiras. E o fato é que essa verdade existe até em nossos dias. Então, Pedro foi mais um desses que disse: de maneira alguma, aleluia, eu posso confiar, o Senhor pode confiar em mim. Olha quem estava falando. E essa é uma lição para mim.
Porque eu um dia respondi isso para Deus. Eu disse, não, Senhor, eu sou fiel, eu não. A mesma coisa de Pedro. E essa é a segunda coisa que nós não entendemos, não reconhecemos, é a nossa debilidade humana. A terceira delas é a proteção de Deus. Aqui Jesus, como falei, fala explicitamente, eu entrei no caminho. Satanás queria isso, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Nós precisamos entender, nós precisamos reconhecer que muito do que nós cantamos como vitória ou como força nossa, damos graças a Deus, mas meio que da boca para fora, né? A gente se olha e somos crentes fortes, estamos bem, graças a Deus, o Senhor está abençoando a minha família, Deus está abençoando meu ministério, e etc, etc. Nós não sabemos, a verdade é que nós não sabemos. A verdade é que nós não sabemos. Aqui Pedro estava diante de Jesus cara a cara. Jesus estava encarnado aqui e Pedro estava olhando como não, para um homem, o verbo encarnado Jesus. Na minha experiência, eu senti claro de Deus colocando essa situação semelhante de Pedro, como que não podia confiar em mim. E eu fiquei zangada com Deus. Eu digo, imagina, eu nunca trairia, eu nunca faria, e etc, etc. Para minha surpresa, eu vivi algo semelhante a Pedro. E estando lá como Pedro, depois que traiu a Jesus, é que o galo cantou e aí, o que é que Deus tinha me dito? E para Pedro, o que é que Jesus tinha me dito? Então, o fato da terceira coisa que nós não conhecemos, até mais do que não reconhecemos, a gente não sabe o que está passando no mundo, no reino espiritual. Como Satanás, porque ele não pode fazer mal contra nós, a não ser que Deus permita. Aleluia! Não significa que ele não tente, não significa que ele não mova todo o possível para ceifar as nossas vidas, para ceifar a nossa fé. Aleluia. Mas sem a permissão de Deus ele não pode, ou a nossa permissão também. Amém? Então, nós não sabemos disso. Quarta coisa que nós não sabemos, o amanhã. A gente não sabe o dia de amanhã. Pedro não sabia. Porque depois que o Senhor Jesus fala isso, ele vem com a sua única intervenção. Dos 4 versículos, somente um é a voz de Pedro, dizendo, Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Essa foi a voz de Pedro. Não se preocupe, Senhor. O Senhor pode contar comigo, porque eu, pelo menos, ou seja, se acontecer alguma coisa ruim com o Senhor, eu estou do seu lado até o fim. Essa foi a segurança. Ele não podia dar segurança mais do que isso, mas quanto à sua pessoa, ele achava que podia dar segurança. Mas para surpresa dele e para surpresa nossa, uma das coisas que nós não conhecemos é o dia de amanhã. E isso é uma lição para nós, irmãos. Foi para mim uma lição de humildade. Até hoje eu carrego essa experiência que aconteceu na minha adolescência. Mas para mim, eu imagino Pedro, que viveu tantos anos depois deste tempo, depois que ele traiu a Jesus. Como isso deixa o servo de Deus, a serva de Deus, humilde, porque a gente reconhece que nós somos pó. Quando Pedro falou isso, ele não falou da boca para fora, ele não falou, enfim, como um crente carnal, não. Pedro era um obreiro fiel e quando ele disse, Senhor, eu vou com você até o fim, nem que seja até a morte, eu morro junto, ele não estava mentindo. Aleluia. Digo isso com toda certeza pela Bíblia e também digo pela minha experiência pessoal, quando eu até fiquei triste com Deus por aquilo que eu entendi que Deus está falando comigo, eu fiquei chateada porque meu coração, apesar de adolescente, eu vivia para o Senhor, eu amava o Senhor. E para mim, nem pensar, trair ou pecar ou em nada, oh meu Deus. Aleluia. Mas a verdade é que nós nem só não conhecemos a nós mesmos, as nossas debilidades, mas também não conhecemos o dia de amanhã. Aleluia. E por último, a última lição é essa, que nós não podemos confiar em nós mesmos. O que aconteceu? Jesus disse depois da palavra de Pedro, eu vou te dizer algo, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Nós não podemos confiar em nós mesmos. E estas são coisas que nós não conhecemos, algumas delas. Outras delas nós não reconhecemos. Mas que esta passagem esclarece para nós. E as lições são estas mesmas. Glória a Jesus. Que nós possamos meditar, entender. E eu espero que nós aprendamos por lições de outros, né? Não sei quantos dos irmãos possam ter vivido algo na sua vida assim, eu sei que eu vivi. E até hoje carrego a marca
desta realidade e para mim, honestamente, apesar de ser triste, é uma alegria saber agora. Agora eu sei que eu não posso confiar em mim mesma. Por mais que eu ame a Jesus, por mais que hoje o prazer da minha vida seja falar da palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, por mais que o sonho, a alegria, o desejo do meu coração, tudo que eu penso e planejo para a minha vida, não só de hoje para frente, mas foi toda a minha vida pela graça do Senhor, foi no serviço a Deus, na casa do Senhor, na igreja, numa igreja grande do Brasil, quando eu pertenci na minha infância e adolescência, numa igreja de imigrante pequena, onde o Senhor me colocou na minha fase adulta. Mas em qualquer lugar, em qualquer igreja, a minha alegria foi servir ao Senhor. E sempre me alegro de ser fiel. Mas no fundo, eu conheço e reconheço esta palavra, que eu não posso confiar em mim mesma. Que essa seja uma lição para mim e para você. Espero que você não tenha que sofrer esta pena para ter este reconhecimento de que nós não podemos jamais bater no peito. A gente não sabe o que está se passando no mundo espiritual. O que Satanás está planejando, o que ele está querendo fazer contra nós. E como o Senhor, aleluia, tem intervido. Nós não reconhecemos a nossa debilidade, nós não conhecemos o dia de amanhã. Mas que pela graça de Deus, aleluia, pela sua misericórdia, possamos viver o hoje e o amanhã e o até a vinda de Jesus em fidelidade a Ele. Deus abençoe você e vos dê um fim de semana abençoado. E como este fim de semana é Natal, que o Senhor conceda a você, a sua família, um fim de semana, um Natal de alegria, de reconhecimento, de gratidão a Deus por ter enviado a Jesus, o nosso Salvador, aleluia, como um dia encarnado para vir a este mundo, sofrer e pagar o preço que nós estamos aqui reconhecendo ao estudar o Evangelho de Lucas. Deus abençoe. Amém.